Boa noite a todos. Agradeço carinhosamente o convite e desejo que cada um dos irmãos que aqui estão, sejam encarnados ou os nossos irmãos desencarnados, que cada um possa receber, que cada um possa encontrar aquilo que veio buscar aqui nessa noite. Hoje o tema que eu vou conversar com vocês é o desencarne. O desencarne, ele é, como todos os temas da doutrina espírita, ele é muito amplo. Ele tem muitos aspectos para ser abordado, para ser discutido e compreendido. Só que como o nosso tempo aqui ele é muito curto, então o meu enfoque com vocês essa noite vai ser o que é o desencarne. Simplesmente o que é o desencarne. Eu usei a bibliografia O Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a Gênese e a Crise da Morte. Vocês podem pensar assim, ai, mas que coisa mais chata vir falar de morte. Por que falar em morte? Parece uma coisa assim tão triste que nos choca, mas é a coisa mais certa que nós temos. Nós não podemos saber absolutamente nada, ter conhecimento nenhum da nossa existência, da nossa trajetória aqui. Mas este momento, cada um vai ter que passar. Porque é uma lei natural, que é uma lei divina, que todos nós estamos sujeitos. Ninguém pode burlar, ninguém pode fugir, ninguém pode modificar essa lei. Todos nós somos suscetíveis a ela, todos os seres orgânicos, os seres vivos, aqueles que nascem, que se desenvolvem, que se reproduzem, que envelhecem e que morrem. Todos estamos sujeitos a esse fenômeno, a este momento. Só que nós não gostamos de falar. Por quê? Porque a morte ainda, ou desencarne, porque a doutrina espírita usa esse termo desencarne, o que diferencia das outras religiões, né? As espiritualistas também, algumas usam esse termo, o desencarne, é algo que mexe muito, por quê? Porque nos causa medo, porque é algo que a gente não consegue, que nós não conseguimos controlar, nós não conseguimos modificar. Com todo o avanço da ciência, com toda a tecnologia, com os estudos, foi avançado no sentido de prolongar a existência, né? A vida, hoje, nós temos uma existência maior, porém, ninguém ainda ficou para semente. Ninguém aqui é eterno. Isso ninguém conseguiu mudar. Então, qual é a ideia? É não falar, né? Não vamos falar sobre a morte, sobre o desencarne, porque pode ser que daí ela não nos ache. Se a gente não falar, pode ser que a gente não atraia ela. Só que isso é uma falsa ideia. Ela faz parte, sim. Todos nós temos que falar, compreender, para sabermos. Porque o conhecimento, ele faz o quê? Ele consola. E por que ele consola? Porque ele nos esclarece. Então, por que a doutrina espírita não fala em morte, fala em desencarne? Desencarne não é morte, morte não é desencarne? O que a doutrina espírita diz sobre isso? Porque ela tem um papel muito importante. A doutrina espírita veio nos esclarecer, veio nos trazer essas informações para mudar completamente esse entendimento, esse velho conceito, né, que nós trazemos na nossa bagagem sobre morte. Ela veio nos esclarecer. Então eu fui pesquisar e botei na internet morte. Olha o que apareceu. Ai, não sei se ficou meio escura, mas ela é assim mesmo, viu? É uma imagem assustadora, fria, que causa medo, né? Meio macabra, sombria. E não é de agora essa questão da morte ser uma mulher má que vem, que busca, que arranca, que tira aquelas pessoas que nós amamos, aqueles que estão próximos a nós. Isso já vem de povos antigos, essa cultura. Então, como nós não sabemos lidar com ela, essa imagem traduz o sentimento que ela nos traz, que ela nos causa. O sentimento que a morte causa em cada um de nós. Por quê? Porque qual é o significado da morte? O significado da morte é o fim da vida humana. Interrupção definitiva da vida de um organismo.
Ou seja, é o nosso aniquilamento. Acabou. Acabou, é o nosso fim. Então não é fácil conviver com esse sentimento. Quem é que quer ser aniquilado? Quem é que quer desaparecer? Quem é que quer largar as pessoas que ama? As coisas que gosta? Ninguém. Então não é fácil conviver com esse sentimento. E a todo momento nós somos envolvidos por esses sentimentos. Por quê? Porque tem pessoas próximas a nós que a toda hora passam, retornam ao mundo espiritual, que a morte vem e pega, e busca. E não tem idade, não tem cor, não tem classe social, ela vem e leva. É assim que nós compreendemos a morte. E neste momento, agora, nós passamos por situações, alguns meses, que nos chamou muita atenção. A questão da barragem ali em Brumadinho, aqueles desencarnes coletivos, há pouco tempo, aquela morte dos meninos no centro de treinamento do Flamengo, isso nos faz questionar qual o objetivo da vida, o porquê da vida, o porquê de estarmos aqui, para onde vamos, qual o sentido dessa dor que ela nos causa. Então, se nós pensarmos na morte, nesse sentido de aniquilamento do corpo físico, sim. E por que ela nos causa esse medo, esse pavor? Porque nós não conhecemos. Nós não conhecemos nada sobre a morte, mas lá no livro no Céu e no Inferno, é nos dito que essa intuição de que existe algo, nós trazemos, os povos primitivos já trazem. Essa intuição de que existe algo. Não sabe ao certo o que é, nem como é, mas que existe alguma coisa. E quando evoluímos, essa intuição passa a ser uma esperança de que exista algo. E depois, mais evoluídos, vem a certeza de que existe algo. Só que essa certeza é atenuada pelo apego na matéria. Porque a matéria é um obstáculo que nós temos que superar. É um desafio que nós temos que passar. É a matéria. Ela nos suga, ela nos arrasta. E lá neste mesmo livro, no Céu e no Inferno, eles vêm nos dizer que este medo que nós temos da morte é uma bênção da providência divina. Ele se faz necessário o medo. Por quê? Porque nós não temos o conhecimento. Então ele é um freio. É ele que nos freia e nos impede, nos momentos difíceis, de abandonar precocemente a nossa trajetória, a nossa caminhada aqui. Porque diante das pequenas dificuldades, se nós não tivéssemos esse medo, nós retornaríamos ao mundo espiritual. E a nossa caminhada, que ela é necessária, ela é importante. Ninguém evolui se não reencarnar. Não há evolução se não há reencarnação. Então ela se faz necessária. E há relatos de pessoas, claro, tem pessoas que vencem o medo e cometem o suicídio. Agora tem pessoas que relatam que pelo medo não conseguem tomar essa atitude. Então o medo ele é necessário quando não se tem o conhecimento. Quando nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos trocando medo por esse conhecimento. Aí nós não vamos mais precisar do medo. Por quê? Porque daí eu vou saber o que é. Eu vou saber o que é a morte, o que significa a morte. Então, ele é necessário, este medo. Ele até é consequência do nosso instinto de sobrevivência que nós trazemos. A gente não sabe por quê, mas a gente quer se manter vivo. A gente sabe que é necessário e importante. Então, esse medo faz parte. Esse medo que está em nós faz parte e nós necessitamos dele. E quanto mais nós vamos nos esclarecendo, menos medos nós vamos tendo e mais conhecimento nós vamos ter para lidar com essa situação da morte. Por quê? Porque aquilo que a gente conhece, a gente não teme. Se nós vamos fazer uma viagem, nós vamos por uma estrada que conhecemos, nós vamos tranquilos, nós vamos sem problemas. Por quê? Porque conhecemos. Agora, se é uma estrada que nós não conhecemos, dá cautela, dá medo, nós vamos com cautela, da insegurança, da dúvida. Então, o conhecimento é fundamental e nós precisamos trocar este medo pelo conhecimento. Então é isso que a morte nos causa, pelo nosso desconhecimento, essa dor, esse sofrimento, esses questionamentos, muitas vezes revolta para com Deus, porque nós questionamos o porquê de tirar as pessoas que amamos, por que nós temos que deixar tudo isso que amamos aqui. Então nós brigamos com Deus, nós sofremos, dói muito em nós a perda de alguém muito próximo.
Nós nos chocamos com essas perdas coletivas, mas quando é mais próximo de nós, o sofrimento é muito maior, é muito mais doloroso. E é muitas vezes o que nos leva, o que nos empurra a buscar o esclarecimento, o conhecimento. E aí eu botei desencarne. Aí apareceu essa imagem, também ficou meio ruim de enxergar, mas é uma imagem que não assusta, é uma imagem que não nos causa medo, é uma imagem que parece um hospital, enfermeiros, algo, né? A pessoa deitada e uma outra pessoa igual a ela aqui. Então não é assustador, é o que nos faz questionar, é indagador essa imagem. Ela nos faz pensar, ela não assusta, ela nos faz questionar, buscar resposta para ela. E o que significa? O significado do desencarne? Separar-se definitivamente do corpo, deixar a matéria. Mas como assim separar-se definitivamente do corpo? Nós não somos esse corpo? Então nós não somos esse corpo que nós achamos que somos? O que deixa o corpo? Então tem algo mais do que esse corpo? E é isso que a doutrina espírita veio nos explicar, que nós somos algo a mais do que esse corpo. Então o desencarne é deixar definitivamente o corpo, deixar a matéria. Mas o quê? Se nós lermos as experiências de quase morte, muitos relatam, né, que se veem nessa imagem aqui, se veem fora do corpo e o corpo ali. Mas se nós somos o corpo, como é que nós estamos lá e estamos vendo o corpo aqui? Então existe algo mais. Aquela ideia que eles dizem que percebem alguém dizendo está na hora de voltar, volta, volta. Quem volta se o corpo nunca saiu dali da cama do hospital? Então são questionamentos importantes e que nos dão esperança, não assustam. E a doutrina espírita veio nos dizer. O que a doutrina espírita diz que nós somos? Espíritos. E o que são espíritos? Seres inteligentes da criação. Nós somos os seres inteligentes da criação. Habitamos todo o universo, fora do mundo material. Fora do mundo material. E eles vão adiante, Kardec vai adiante perguntando para os espíritos. Se o espírito tem uma forma e como ele pode ser chamado, como ele deve ser chamado. E eles dizem que se nós quisermos, podemos chamar de um clarão, de uma chama, de uma centelha etérea. Né? Essa imagem que eu vou mostrar, muitos já devem ter visto, aqui, o espírito. Nós somos essa luz, este clarão. Isso é o espírito, somos nós. E Kardec continua, mas o espírito tem mais alguma coisa além dele? Tem alguma coisa em volta? Tem algo a mais? E os espíritos respondem, sim, ele tem um envoltório que se chama perispírito. Kardec, né, chamou de perispírito, por quê? Porque ele fez uma ligação, uma semelhança. A semente da fruta tem aquela pelezinha por fora. Aquela pelezinha, né? Perisperma. Então, aquela pele que envolve aquele envoltório do perispírito, perispírito. E ele tem uma função, um papel muito importante. Ele é fundamental, o perispírito. Só que é um assunto para um outro dia, nós não vamos entrar na questão dele, a não ser falar na questão da importância do desencarne, do espírito, do perispírito e do corpo físico. Por quê? Porque o espírito é uma matéria muito sutil e o nosso corpo físico é uma matéria extremamente grotesca. É muito densa, muito bruta comparado ao espírito. Então não tem como o espírito se ligar diretamente ao corpo físico. Há necessidade de um agente intermediário, que é o perispírito, que dá forma ao espírito do corpo que ele vai habitar, que ele vai usar aqui, o veículo, a vestimenta, a ferramenta para a nossa caminhada aqui, que nós necessitamos. Só com o espírito nós não agimos neste mundo, só com o perispírito também não. Então precisa do intermediário que faça a ligação entre o espírito e o corpo físico. É essa a função do perispírito, ele é o intermediário. O espírito pensa, o espírito sente, transmite ao perispírito e o corpo executa, mas a vontade é do espírito. Se eu estou com raiva e bato nessa mesa, não é minha mão que está com raiva,
Não é meus dedos que estão com raiva, é o espírito que está com esse sentimento. O corpo executa a ação que eu penso, simplesmente isso. Então o perispírito ele é fundamental nessa ligação. E o que acontece? Que a doutrina espírita nos diz que quando nós vamos reencarnar, lá na concepção, já se inicia a ligação do perispírito com o corpo físico. Já se inicia essa ligação. Então, molécula a molécula, átomo por átomo é ligado do perispírito com o corpo físico. Leon Denis nos diz no Problema do Ser, Destino e da Dor, que o perispírito ele se enraiza no corpo físico, assim como a planta se enraiza no chão para firmar as raízes. Ele penetra fluidicamente, os laços fluídicos do perispírito se ligam ao corpo físico e se enlaçam. E quanto mais apegados à matéria, quanto menos esclarecido nós somos com as questões espirituais, quanto mais esse corpo nós nos acharmos, mais apertado é esses laços, mais unido na matéria nós somos. Mais difícil é o desligamento desses laços. Só que esses laços não são simples de romper, não é qualquer espírito que pode vir e cortar esses laços. Porque a gente sabe que no mundo espiritual nós temos muitos amigos, mas também temos inimigos. Então teríamos muitos inimigos que adorariam vir com uma tesourinha, ó, cortar os nossos laços para nós retornarmos ao mundo espiritual. Então não é assim que funciona, tem toda uma lei que envolve isso, que nós também não vamos entrar nos detalhes. Mas o que acontece? Quando nós estamos aqui na nossa caminhada, todos os dias nós fizemos essa separação muito parecida com o desencarne, que é no momento do sono. Quando nós dormimos, é muito semelhante. Nós deixamos o corpo e vamos em espírito e perispírito para o mundo espiritual. E o que faz com que nós acordamos no outro dia no nosso corpo é esses laços que nos prendem. É eles que nos mantêm ligados ao nosso corpo físico. São esses laços espirituais. Então, Leon Denis diz que nós temos um conceito errado de achar que quando dormimos, estamos em completa inatividade. Não é verdade. O corpo físico, sim, mas o espírito, junto com o perispírito, está lá no mundo espiritual. Vai aonde ele gosta, as tendências, as afinidades, os seus gostos, aquilo que lhe dá prazer, as pessoas que ele gosta, encontra no momento do sono e no outro dia retorna. E o nascimento que nós achamos, que é algo maravilhoso, uma felicidade para todos nós, quando nós recebemos, um bebê que nasce na nossa família, os espíritos relatam que para eles é mais doloroso. É muito mais doloroso o reencarne do que o desencarne. Por quê? Porque desencarnar, liberta. Larga esse corpo denso, pesado, que eles relatam que é como se fosse uma malha pesada, o que incapacita ele de agir com todas as suas potencialidades de espírito. Essas potencialidades todas do espírito só voltam quando nós deixamos o corpo físico. E ao nascer, isso acontece, dá uma perturbação, perde a consciência de si mesmo, ele se sente preso a uma malha, então é muito mais difícil o reencarne, até porque ele sabe da tarefa, sabe do desafio que o espera aqui. E o desencarne é a liberdade do espírito. Então isso é o desencarne, é deixar o corpo físico. Deixar o corpo físico, a morte é do corpo físico. E lá na Gênesis nos diz algo muito interessante, que nós achamos que o desencarne acontece porque o espírito sai do corpo, aí o corpo morre. Mas na Gênesis ele nos deixa claro que é o contrário, o corpo morre
e não permite mais que o espírito o utilize. Então o espírito se retira, mas é pela morte, pela falha do corpo físico. Por quê? Porque é uma ferramenta que ele não vai mais conseguir usar aqui. Não vai mais servir como instrumento. Então não adianta o espírito estar ligado a um corpo que não tem mais solução. Então se rompe os laços. E como isso pode acontecer, essa falha dessa ferramenta? Pode ser pela idade, né? Um desgaste natural da idade. A gente sabe, né? Quando a gente compra um equipamento, quanto mais ele é usado, mais velho, mais vai pifando, né? E assim é o nosso corpo físico. Também uma doença pode incapacitar, né? Impossibilitar o uso do espírito deste corpo. O suicídio também danifica, né? O suicídio, o acidente, a velhice também danifica. Então o que acontece? A gente não pode, se eu estou viajando num carro e eu quero ir para São Paulo e eu estou no meio do caminho, falha o motor, não adianta eu ficar sentado dentro do carro. Não adianta, o carro não vai me servir mais. Eu tenho que deixá-lo. Assim é o corpo físico. Ele é apenas um instrumento. Então o desencarne o quê? É o contrário. Na reencarnação é o ligamento dos laços. No desencarne é o rompimento desses laços. Se rompe e o espírito se liberta e deixa o corpo físico. Então o que morre, morre o corpo físico. Por isso que a doutrina espírita fala em desencarne, desencarnar, deixar a carne. No livro Céu e Inferno, eles nos dizem que o fluido espiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não reste mais um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. O desencarne só é completo quando não tiver mais nenhum laço prendendo o corpo físico e o perispírito. Aí acontece o desencarne. E algo interessante que eles relatam nesses livros que eu citei, O Céu e o Inferno, Allan Kardec, ele relata várias situações de desencarne, né? De vários graus evolutivos dos espíritos, daquele mais apegado à matéria, ao espírito mais evoluído e menos apegado na matéria. Então eles relatam, e Leon Denis também, Ernesto Bozano também tem um livro que ele relata, eles fazem um estudo sobre isso, sobre o momento da separação, porque é isso que nos chama atenção, que nos preocupa, que nos leva a questionamento. Mas o que acontece depois que rompe? O que acontece com o espírito? Tá, rompeu os laços, o espírito foi para o mundo espiritual, mas e aí? O que acontece? Então eles estudaram vários casos, né? Através de médiuns, vários espíritos vieram e deram um relato de como foi, né, essa passagem, esse retorno, essa entrada no mundo espiritual. E todos dizem a mesma coisa, que a entrada no mundo espiritual de um espírito desencarnado nunca jamais é igual a outro. É uma individualidade. Cada um é um caso. Não existe dois desencarne igual da mesma forma. As situações é diferente, é de acordo com o grau evolutivo, é de acordo com os apegos, é de acordo com a conduta moral, né, do espírito quando estava aqui reencarnado. Mas dentro dessas diferenças, né, dessa individualidade de cada um, há casos iguais que todos passam. Todos passam. O que acontece? Mas tu acabou de dizer que não é igual, como é que tem 4 situações iguais? As situações são iguais, o que mudam é a duração e a intensidade. Aí é individual de cada um, a individualidade que eles relatam, mas situações que todos passam. Todos os espíritos, ao desencarnar, passam por essa situação. Perturbação. Todos relatam passar por essa perturbação,
de não saber aonde estou, porque eu estou aqui, eu estava indo trabalhar, mas daí eu não estou, isso aqui não é meu trabalho, aonde eu estou, ou eu estava no hospital, eu estava sendo tratada. Aquela questão de não conseguir se situar, não saber aonde está e o que está acontecendo. E essa perturbação, ela pode ser uma leve perturbação de aonde eu estou e logo já se encontra, ou então um estado de agonia. Quanto mais apegado, mais difícil é essa perturbação que causa, né, essa agonia, essa luta do corpo de se desprender do perispírito. E ela muda o quê? A duração. Tem espíritos que pode ser horas de perturbação, tem espíritos que são anos de perturbação. Isso está tudo relatado lá no livro Céu e Inferno, a crise da morte, e tem outros também que relatam essas situações de desigualdade conforme o grau evolutivo. Então essa perturbação ela acontece com todos, mas muda o quê? Muda a intensidade e o tempo de duração. Porque no livro Céu e Inferno tem espíritos que desencarnam e logo depois eles já estão acompanhando o próprio enterro do corpo físico. Eles têm essa condição, porque são espíritos evoluídos, são espíritos desapegados à matéria, né? Então isso é uma exceção, não é regra. Um sono reparador. Todos os espíritos relatam que passam por um sono reparador. Por um sono que também pode ser de algumas horas, pode ser de semanas, de meses e de anos, pessoal. E quando falo de anos, é anos mesmo, não é um ano, 2 anos. Pode ser muitos anos. Tem espíritos que não se dão conta e que ficam muitos anos. Vai depender da conduta moral de cada um aqui na sua caminhada. Uma visão panorâmica de todos os acontecimentos que tenham passado na sua última reencarnação. Todos relatam essa questão dessa visão panorâmica. Então, cada detalhe da nossa caminhada evolutiva aqui, da nossa última reencarnação, aqueles momentos mais insignificantes para nós, que muitas vezes nós esquecemos ou queremos esquecer, botamos lá numa gaveta e fechamos, eles vão surgir. Cada detalhe, cada pequeno detalhe que nós nem lembramos mais, eles vão passar na nossa frente. Toda a visão panorâmica da sua última reencarnação, os espíritos relatam que passam por este momento. E acolhida no mundo espiritual por familiares. Isso também todos relatam, que vem um vô, vem um tio, uma mãe, um irmão, alguém que tinha muito amor e afinidade, né? E que tinha condições de vir recebê-los. E às vezes não é um espírito que estava aqui, às vezes é um espírito que ficou no mundo espiritual, mas alguém vem receber. Alguém que nos ama e que nós amamos vem receber. Todos relatam, inclusive das experiências de quase morte também. Muitos relatam que encontram algum familiar querido, alguém que amava muito e que já retornou ao mundo espiritual e que eles enxergam, né, que vem ao seu encontro. Só que essas situações, como eu disse, todas acontecem. A intensidade, a duração muda e a ordem também. Tem pessoas que desencarnam e já entram no sono profundo. Outras encontram um familiar. Outras têm primeira visão panorâmica. Isso, cada caso é um caso. Está diretamente ligado à conduta moral do espírito aqui. E isso ele nos diz lá no céu e o inferno. Que o estado do espírito por ocasião da morte pode ser assim resumido. Tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o despreendimento do perispírito. A presteza deste despreendimento, ou seja, a duração rápida ou demorada, está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é como um sono breve, isento de agonia e cujo despertar é suavíssimo. Então, nós somos diferentes na questão da moralidade, nós somos todos espíritos, mas cada um tem a sua trajetória, a sua caminhada individual aqui. E isso interfere lá no nosso desencarne.
Então, cada caso é um caso, mas o conhecimento, compreender o que é esse desencarne, compreender quando se falam da morte, que é somente do corpo físico, é muito importante. É muito importante saber quem nós amamos e quem nos amava, que já retornou ao mundo espiritual antes de nós, nos dá esperança deste encontro. Porque não é fácil de compreender alguém que desencarnou e eu amo tanto, mas a pessoa não existe mais. Como que eu vou amar alguém que não existe mais, que desapareceu, que sumiu, como num passe de mágicas? Ninguém ama o que não existe, né? A gente ama algo que existe. Então é difícil compreender essa situação e muitas vezes nós sentimos a presença. Complica mais ainda tu dizer que não existe. Tu ama, tu continua amando e muitas vezes sente a presença. E como que certas religiões mais antigas, que todos nós viemos, né? E que nós não devemos culpar, cada um esclarece de acordo com o seu entendimento, né? Mas que vem dizer que tudo é assim, que a vida é assim. A gente vai de onde veio, mas de onde a gente veio para onde a gente vai, ninguém explica. Então é uma situação muito complicada e a doutrina espírita fala claramente, veio nos explicar claramente sobre isso. E o Evangelho por Emmanuel nos traz uma mensagem muito interessante. O mundo é a oficina. Este mundo aqui é uma oficina. É uma oficina que Deus preparou, né? Jesus, nosso governador, preparou para nos receber. O corpo é a ferramenta, é o nosso material de trabalho. O corpo é uma ferramenta fundamental. Sem eles nós não podemos agir nesse mundo, nós não estaríamos aqui trabalhando. Então isso já é uma situação que nos chama a atenção, porque o mundo é uma oficina, o corpo é uma ferramenta. Isso quer dizer o quê? Que ninguém veio a passeio. Nós não estamos aqui a passeio. O mundo é uma oficina, o corpo é uma ferramenta. Sinônimo de trabalho, de dever. A existência é a oportunidade. O dever a executar é a missão a cumprir. O pensamento escolhe. A ação realiza. O homem conduz o barco da vida com os remos do desejo. O desejo, a nossa vontade, são os dois remos que levam o nosso barco, a nossa vida, para o porto em que nós queremos chegar, aonde nós aspiramos chegar. Então, os nossos desejos, as nossas vontades são o que nos conduz. E eis porque, segundo as leis que nos regem, a cada um será dado pelas suas próprias obras. Então, nós desejamos, nós chegamos, é nós que temos que fazer o trabalho. A vida, o desejo, a vontade nos conduz. Então, meus irmãos, não é para pensar daquela forma de, então agora eu sei que morrer é desencarnar, eu não choro mais, não sofro mais, não fico triste quando eu perco alguém, separo momentaneamente de alguém que eu amo. Não é essa a intenção do Espiritismo. É esclarecer para o quê? Não ter revolta, não ter raiva, não questionar Deus, a justiça de Deus, compreender o seu amor e a sua justiça, compreender por que estamos aqui, compreender para onde vai quem nós amamos e para onde nós vamos quando sairmos daqui. Porque se um parente nosso próximo, quando vai viajar para uma outra cidade, para um outro país, nós não ficamos tristes? Nós não vamos sentir saudade? Sim, isso é normal, mas a revolta, o ódio, a incompreensão e muitas vezes a vontade de não continuar a nossa caminhada aqui, isso é importante, esse esclarecimento, esse conhecimento de que nada termina a não ser o corpo físico. Quando os nossos olhos se fecham para o mundo material, eles se abrem para o nosso verdadeiro lar, que é o mundo espiritual. Nós não ouvimos aquela frase, é tão bom passear, mas é tão bom voltar para casa? É isso que os espíritos relatam nos livros, que é muito bom retornar para casa, retornar ao nosso lar. Então é isso importante, esse esclarecimento, saber o que é o desencarne. É encerrar a nossa trajetória. O nosso projeto que nos trouxe aqui terminou, findou. Então nós vamos voltar para casa.
Levando o quê? Levando todos o nosso conhecimento e o sentimento que nós temos em cada um de nós. Isso nos acompanha, isso nós não deixamos. Por isso é importante vencer o quê? A matéria, ela não nos acompanha, mas o conhecimento e os sentimentos que cada um de nós traz em si, isso são tesouros que nos acompanham. Então, meus irmãos, era isso que eu tinha para conversar com vocês essa noite, a respeito do desencarne. Agradeço carinhosamente a atenção de cada um de vocês e que Deus os abençoe hoje e sempre.